Aí sim, agora sim. Agora você tá falando correta. E convidou o cara certo para isso. Ribeiro Neto, boa tarde. Boa tarde, aqui eu tô aqui, agora entrei aqui no Facebook para tá, ver se tá tudo bem aqui, se eu tô bonito e coisa e tal, né? Tudo bem, gente? Que saudades, Guimarães. Aliás, fazia um tempo que eu não falava desse microfone tão poderoso. Mentira, que aliás falou, eu comecei. Eu falei agora, sexta-feira. Com o Bruno Ravazoli. Eu já fazia um tempo aqui, pensei que vocês tinham. Como é que é a expressão da moda agora? Cancelado? É isso? Não, porque tem umas expressões agora. Só que tem o seguinte, tá? Vamos combinar agora entre nós aqui e o grande público da Guaíba. Eu me nego, e o Chico Garcia sabe disso, eu me nego a comentar BBB. Vocês estão, tá fora de cogitação. Eu vou me embora. Não, a gente vai comentar. Vou falar de futebol, Ribeiro. Que BBB? Um pouco sobre, evidentemente, a vida, né? Porque senão não tem graça. Aliás, eu quero te dizer o seguinte: sabe que teve álbum novo agora do Greta Van Fleet? E eu quero dizer que eles estão melhores, viu, o Guimarães? Eu acho que esse segundo álbum aí vai ser bem interessante, viu? Então eu recomendo para ti aí, para os seus ouvintes. Muito obrigado, boa recomendação. Vamos lá, vamos falar dos jogos de hoje. Ô Chico, tu tá no dia a dia dos clubes de São Paulo aí, né? Mas eu acho que a briga tá mais polarizada entre Inter e Flamengo. De que forma tu enxerga tudo isso? Até porque depois a gente vai falar da final da Copa. É a Mila que tá falando aí? Não. Tá, então na casa do Ribeiro. É na casa do Ribeiro. Só ser o D'Artagnan, meu cachorro. Ô Chico, de que forma tu observa isso? O São Paulo tem chance, mas é uma chance remota, né? Eu acho que a briga fica entre Flamengo e Inter mesmo, né? Não, eu já tinha tirado, na verdade, o Atlético Mineiro e o São Paulo da briga. Já tinha algumas rodadas. É que matematicamente a gente, por uma questão até, e até pelo jeito que está o campeonato, né? A gente está vendo as coisas mudarem a cada rodada, mas até pelo que vem decepcionando o Atlético e o São Paulo, eu já não coloco mais os dois na briga. Não consigo enxergar e imaginar uma reação do São Paulo nessa reta final e nem sei se haverá tempo para isso. E o Atlético ontem, para mim, foi a pá de cal, né? Porque nos últimos 3 jogos, perder para o Goiás, empatar com o Fluminense e empatar com o Bahia em casa, e ainda assim vendo, né, o Inter perder para o Sport, ver o Flamengo empatar com o Bragantino e o Atlético decepcionar dessa forma, então já tirei da briga. E aí, claro, fica entre esses dois. E foi muito tempo do Flamengo. A gente imaginou que o Galo ainda pudesse chegar. Foi muito tempo do São Paulo. A gente imaginou que o Galo pudesse chegar e Inter e Flamengo agora dividem as atenções. É um campeonato que ainda está indefinido, mas eu colocaria realmente esses dois postulantes. E é uma rodada que vai decidir muita coisa mesmo, porque tem um confronto direto na próxima. E a lógica para mim é que os dois vençam. Pode ser que, como esse campeonato está um pouco desafiando a lógica, pode ser que isso não aconteça. Mas a lógica para mim é tanto o Inter quanto o Flamengo vencerem os seus jogos. E aí mais ainda se justifica uma decisão no confronto direto, porque a diferença vai ser 1 ponto no jogo entre eles no Maracanã. Isso, né, dentro da lógica, dentro do prognóstico que eu faço hoje. Acho que o Inter não vai ter dificuldades contra o Vasco e o Flamengo, por outro lado, também deve passar por cima do Corinthians. Oi, Ribeiro, fala sobre isso, é Inter e Flamengo mesmo, né? Não, tudo bem, isso aí só que tem algumas coisas, o Chico, o Chico não é mais gaúcho, né? O Chico é paulista agora, tá? Então, assim, tem algumas coisas que eu tenho combatido aqui, que o Chico, acho que Ampassan falou, que a gente sempre trabalha com lógica, com tendências, né? E embora matematicamente, ou melhor, aritmeticamente, hoje esteja polarizado para Inter e Flamengo, até por questão de tabela, esse campeonato nos mostrou que ele é um retrato do que nós estamos vivendo na sociedade, numa época de pandemia, está tudo meio maluco, tudo meio desorganizado. Então, esse campeonato não tem tendência, não tem lógica, não tem... E eu vou agora abrir meu coração. O torcedor colorado tá assim, ele ficou em depressão. Aliás, o torcedor colorado é matéria para divã, né?
porque depois de tantos anos, evidentemente, perdendo, Grenais em sequência de derrotado, perde a Copa do Brasil, né? Então ele ficou assim inseguro, né? Para não dizer outra coisa. Então qualquer coisa que aconteça vira um martírio. Então, assim, depois da derrota para o Sport, ficou assim, meu Deus, perderam o campeonato, que absurdo, não sei o quê, aí o Lomba que salvou o Inter em vários jogos, não serve mais, não sei o quê, sabe, uma loucura. E eles se esqueceram que já foi uma loucura o Inter ter vencido 9 partidas. Quer dizer, o fora da curva não foi ter perdido para o Sport, porque o Flamengo perdeu para o Ceará, né? No Maracanã faz um mês, tem isso. Essa inconstância é de todos, seja um melhor time ou não. Então, vira um drama. O Inter no divã é um dramalhão mexicano. Ah, tu que é um canastra de bola cheia, Chico, tu vai entender. Então, assim, cara, o Inter pode ganhar o jogo hoje e tem uma outra coisa, que eu sei que eu falo demais, tá? Quem é que disse... Eu acho que aí no Rio São Paulo os caras falam mais. Mas quem é que disse que o Flamengo já ganhou do Inter no Maracanã? Eu não sei por que isso aí. Ah, mas o Flamengo tem mais time. Tudo bem, o Flamengo tem mais time desde sempre. O Flamengo tem mais grupo desde sempre. Então, não é por ter mais time, mas pelo campeonato. Então, o Inter não está proibido de ganhar no Flamengo. Ah, mas vai dar espaço. Sim, vai dar espaço, como deu sempre. Porque antes de 9 vitórias, o time do Abel estava ali. Até o Grêmio, que não disputa o campeonato, só passeia no Brasileiro, passou na frente. Então, vamos com calma, menos assim, um chazinho de camomila e tal, beleza. Mas tem o seguinte, Chico, não é uma garantia de que o Inter vai ganhar do Flamengo, tá? Nem perder. Mas vamos lá. Eu tô trazendo para hoje. E hoje, vamos olhar a tabela, os times, o que cada um fez e a ambição de cada um. A ambição de cada um nos confrontos das 4, Flamengo contra o Corinthians e o Inter contra o Vasco, é aquela história de quem quer lutar por título. Todos precisam de vitória. Mas, todos Ribeiro, eles, nessa fase do campeonato, é hora de confirmar um favoritismo que foi conquistado com a tabela. A tabela fala. A tabela nos apresenta tendências, indícios, e essas tendências são de favoritismo para quem está disputando título. Discordo, não apresentou tendência nenhuma. Se fosse assim, o São Paulo estava liderando até agora. Mais do que isso. O Flamengo, na sua realidade, é decepcionante. O Flamengo, pelo que se esperava, era para estar sobrando nesse campeonato e não tá. O Atlético também. Exato, pelo investimento, pelo time, pelos técnicos, por tudo. Mas assim, o Ribeiro, o que acontece não é que tá todo mundo dizendo que o Flamengo já ganhou do Inter. É que depois de o Inter ter conquistado 9 vitórias seguidas e ter praticamente encaminhado o título ao vencer o Grenal, exorcizando aquele trauma do Grenal e metendo 5-1 no líder do campeonato, a partir dali se imaginou, bom, agora o Inter vai rumo ao título. E o Flamengo estava decepcionando muito, como tu disseste, perdeu para o Ceará, perdeu para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um time que está disputando o título não pode perder esses pontos. Só que agora, exatamente agora, esse Flamengo, mantendo, né, essa diferença, especialmente de um ponto, ele depende só de si. Mas já dependia com o antes do Bragantino e foi lá e o Isa por aquela M, entendeu? Só que o confronto direto muda tudo. O confronto direto, ele impede o adversário de somar, entendeu? Olha só, vê como uma coisa é maluca, Guimarães e Chico Garcia, meus ídolos, entendeu? Olha só, quando o Inter perde para o Sport, o jogo foi às 7 da noite, tá? Às 9 da noite, Atlético Mineiro e São Paulo tinham ganhado sobrevida na competição. Se os dois vencessem, os dois estavam disputando o título de novo. Isso. Então, assim, e aí eles não conseguiram. Então não tem, assim, o jogo de Inter e Vasco hoje tem duas leituras, tá? A primeira, o Inter precisa desesperadamente da vitória. O Vasco também. Então, assim, isso não muda. Ah, mas o Flamengo, o Corinthians também precisa da vitória, se quiser galgar Libertadores. Então, velho, eu discordo
discordo de que tenha tendência. Não tem tendência nenhuma. Então a tendência é porque nós temos aí dados estatísticos de que o Inter, quando não tem o Patrick, não ganha. Mas peraí um pouquinho, isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Aí o Galhardo entra no time, faz gol de novo, e aí? Não, mas é igual. Viva o Galhardo, recuperamos o Galhardo. Não tem esse campeonato, nesse momento, a única tendência que eu admito é pelo que você falou aí, Guimarães. É porque, aritmeticamente, é Inter e Flamengo, mas é só por isso. Se nós tivéssemos mais umas 8 rodadas, nem isso eu falava. Porque tá tudo muito doido, velho. Não, tá doido, mas o meu ponto é que, vamos lá, é Inter e Vasco, tá? Hoje. Pega o campeonato de cada um, não existe dificuldade de apontar um favorito. Tem diferença. Pega Flamengo e Corinthians. Não tem como não apontar o Flamengo como favorito. E o confronto direto, aí sim, na semana que vem, que a gente pode argumentar, discutir, porque a vantagem é mínima. Mas de acordo com o que cada um fez, e de acordo com os times, Ribeiro, o Vasco é muito fraco, tá? E de acordo com os times... Tu viu o Atlético e Bahia ontem? Eu vi um pouco. Quem era pra ter vencido o jogo? O Bahia. E o Bahia tem o time. Tá, mas o Ribeiro, mas isso diz muito sobre o campeonato e sobre a decepção que é o Atlético. O que o Guimarães está dizendo é isso. O time que disputa o título, como o Inter e Flamengo nesse momento, cara, eles não podem vacilar nessa rodada. Não podem. Mas assim, eles têm obrigação, mas não pode mais. Mas não pode mais, entendeu? Senão pega as tuas coisinhas e vai pra casa, entendeu? Mas isso aí é a nossa tese. Só que eu tô sendo pragmático. Não é tese, é prática. A tabela não é tese, Ribeiro. A prática é o contrário. Como assim? Prática é o contrário. Não dá. Assim, o Inter é favorito porque tem mais time que o Vasco. E a tabela mostra isso, perfeito? Beleza. Não, dos jogos não conta nada, velho. Mas isso é o segundo. Ô Guimarães, eu tava com saudade do Ribeiro Neto quando a dupla Grenal ia jogar contra o time da zona do rebaixamento, e aí todo mundo dizia assim: bom, a gente tem que garantir os 3 pontos. Tá? Aí o Ribeiro parava e vai assim: olha. É verdade. Pro Ribeiro sempre é mais difícil enfrentar o cara da zona do que o cara que tá disputando o título. Para aí, Ribeiro. Ô, Ribeiro, olha só. O raciocínio. O que é, Bruno? Fala aí. Pode falar. Ribeiro é muito bom. Vacila, né? Ele é. Vacila. Bah! O que eu tô querendo dizer, Ribeiro, tu tá um passo adiante daquilo que eu tô propondo. Quando entra em campo, isso aí eu falo, tu ouve a Guaíba, tu ouve bastante, tu me ouve bastante. Tu se irrita um pouco comigo porque tu acha que eu sou um pouco teórico e acadêmico, mas não tem problema. Tu tá virando um pernóstico, cara. Para com isso. Mas eu sempre fui, agora eu só tô soltando esse lado. Deixa eu te dizer uma coisa, o favoritismo, ele existe antes de começar o jogo, só que nessa reta final de quem tá disputando o título, eu insisto, não tem como admitir outra coisa que não seja os 3 pontos. Não tem como admitir isso. Não, mas tudo bem, nós concordamos com isso. Só que a realidade do campeonato, a realidade dos desempenhos, não justifica essa tese, essa teoria. Primeiro é teoria isso aí. Que o Inter tem que ganhar, beleza. Que o Flamengo não pode vacilar, ótimo. Mas isso aí tem sido uma constante. É isso que eu estou dizendo. Você pega as estatísticas. Eu gosto muito de números qualitativos. Vocês adoram usar esses números quantitativos que não servem para porcaria nenhuma, entendeu? Tá? Números qualitativos. E nos números qualitativos, tudo que ficou antes não vale nada para esse jogo. Especialmente se nós tivéssemos em outros momentos, que as equipes tivessem um pouquinho mais de segurança, que tivessem sequências mais seguras. Não é assim, o campeonato não é assim. Sabe o que, Ribeiro? Sabe o que comprova a maluquice desse campeonato? Qual é o time que está jogando o melhor futebol hoje, 14 de fevereiro? O Bragantino. E aí? Essa é a maluquice do campeonato. Quando iniciou o campeonato, eu disse, o Bragantino vai disputar a Libertadores. E aí ele passou 60% do campeonato me contrariando lá embaixo da zona Digo, pô, que loucura é essa? E aí resolveu jogar de uma hora para outra, o Barbieri. Então, assim, sabe, é uma loucura isso aí. Agora tem o seguinte, tá? Tem uma coisa que eu concordo com vocês, se é que vocês admitem isso, que é a questão emocional. Porque o emocional, ele está presente no esporte já direto, né? Tu tá me ouvindo, então tu tá me ouvindo, né?
Tu anda me ouvindo, mas fala. Não, duas coisas. A primeira é que eu te ouço. A segunda é que eu não sei se essa tese é minha ou é tua. Não. Peraí. Então, assim, Tu vai então vamos começar lá. Tu vai começar a patentear a tese agora, só que faltava. É que não é que talvez tu não me ouça. Eu te ouço, mas eu não comento plágio de tese, só pra te informar, não comento. E se fosse tua, eu teria prazer em bolar outra só pra discordar dela. Mas vem cá, vocês estão brigando por uma tese que é óbvia. Emocional. Exatamente. Pelo amor de Deus. É isso aí, perfeito, Chico. Muito bom, excelente. Assim, é uma obviedade que o emocional faz parte, tá? E o emocional é que pode, daqui a pouco, porque o que tem é o seguinte. Tu viu que esse grupo do Internacional, ele tem, assim, uma grande parte oriundo da Série B. E por incrível que pareça, os melhores jogadores do Inter estão no Inter desde a Série B. Cuesta, Dourado, Patrick e Edenilson. Então, e esses são, assim, até os carregadores de piano do time. E eles vêm levando porrada desde lá. Eles são a referência desse trauma que tem o torcedor do Internacional de chegar na hora H e pá, né? Então, agora é o Grenal, o Inter tá jogando melhor, pá, sabe? O Campeonato Gaúcho, pá, final da Copa do Brasil, vamos Inter, pá, entendeu? Então, eles são a referência. Então, depende muito, eles têm que superar isso aí. Eu digo que esse campeonato é tão importante pro Inter. E eu tenho uma tese, não sei se você já falou isso aí, tá, Guimarães? Me desculpa. Eu tenho uma tese de que esse campeonato do Inter seria maravilhoso pro Grêmio. Não tem essa tese. Porque o Grêmio tá sentadinho numa zona de conforto há horas, vivendo de gauchão e Grenal, há 3 anos não ganha nada. Então virou uma zona de conforto, como o rival não ganha nada, então aí fica tudo beleza. Então é porque o nosso pago é assim, né? A nossa aldeia, o nosso galpão é assim. Então, esse título é importante para esse grupo, né, ganhar alguma coisa, para o torcedor recuperar um pouco de estima, porque você pode ter certeza, o torcedor do Inter vai entrar em depressão se perder esse campeonato. Vai entrar em depressão. E essa gestão que está começando agora vai ter um trabalho enorme, né, para recuperar isso aí. Porque está na mão do Internacional, esteve na mão. Só que aí eu vou para pragmatismo, queridos amigos. E no pragmatismo ninguém garante nada, não tem essa de já ganhou, de vai ganhar, de não sei o quê. Não, a única coisa que nós temos, até porque faltam só 3 jogos, e aí tem uma aritmética, é que é Inter e Flamengo, só isso. Fala, Chico. Eu concordo com o Ribeiro. Mas eu concordo, mas eu preciso dizer, Ribeiro, que eu também concordo com o Guimarães, porque pode ser que a prática nos mostre algo diferente. Agora, é impensável para um time que discute o título tropeçar hoje no Vasco da Gama. Mas eu não estou discordando disso, Chico. Então nós concordamos. Então, beleza, nós concordamos. Nós concordamos. Beleza. Agora, o torcedor do Inter está em depressão já desde a derrota para o Sport. E aí, essa questão emocional, ela se verifica por quê? Porque tem uma geração inteira que não vê o Inter ser campeão brasileiro. E nunca esteve tão perto, talvez em 2005, talvez em 2009, tá? Mas assim, tem muita gente. Ano passado, né? Não, mas aí era campeão Brasil. Mas é campeão brasileiro. Sim, mas o título brasileiro de pontos corridos nunca teve tão na mão do Inter. E aí ficou aquela neura de que tá tão quase que pode ser que perca. Então o Inter tá passando uma obsessão a cada rodada, dizendo, pelo amor de Deus, faltam 4 jogos, faltam 3 jogos. O torcedor do Inter tá acabelado. Porque tem isso também. Eu conversando com a nossa colega Renata Fã aqui, minha colega de estúdio, que é uma colorada desesperada, e ela não faz teatro, não, ela é doente mental pelo Inter mesmo, ela é completamente abilolada pelo time. Ela me disse assim, eu nunca na minha história até o rebaixamento eu duvidei do Inter. Quando o Inter ia jogar contra qualquer time, contra o Barcelona, eu acreditava. Hoje o Inter vai jogar com o Sport, eu duvido. Por quê? Porque o Inter, disputando uma Série B, não conseguiu nem ganhar o título, foi superado pelo América. E aí o Inter, para jogar uma Copa do Brasil, uma final, perdeu para o Atlético Paranaense. O Inter está assim nos últimos anos. Ele parece que vai ganhar, mas não ganha. Nem o que precisa ganhar. Então está muito próximo do Inter. Cara, imagina você retomar um título depois de 41 anos e pode estar escapando entre os dedos. Então é por isso que eu tenho que ver, nós teremos que ver como o Inter vai reagir
hoje contra o Vasco, depois dessa derrota para o Sport. Porque realmente, cara, foi um mar de pessimismo. O Inter ainda é líder do campeonato, mas foi um mar de pessimismo depois dessa derrota que os caras precisam dar resposta hoje. Eu entendo essa parte mais pessimista, mais realista de atribuir pontos fora da curva. Concordo que 9 vitórias consecutivas são um ponto fora da curva, mas também, no momento decisivo, um tropeço para o Sport é um ponto fora da curva. Né? É um campeonato muito estranho, atípico, em que se discute até questão de nível técnico, se é um campeonato digno. Bem baixo. Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito mérito em quem chegou, viu? No campeonato atípico. Acho que tem muito mérito. Beleza. O mérito não é só técnico. Eu lembro que há muito tempo, quando trabalhávamos juntos, tu de forma visionária, né? E muito bem escoltado por mim, obviamente, porque nenhuma tese foi criada sozinho, sempre consultava para saber se tinha um certo respaldo. Dizia o seguinte, que o futebol não era mais sobre técnica, e sim sobre força e velocidade. Há muito tempo, porque tu já tá velho, já tá há algum tempo nessa vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. Técnica hoje, ela, a gente falou da força mental, ela fica num segundo plano para a força mental e para a força física, que o Inter tem de sobra, sim. O Inter é um time bem preparado fisicamente e um time muito bem reorganizado, e reorganizado mentalmente. Guimarães, depois daquilo. Só para concluir, Ribeiro. Só para terminar. Depois daquele período de transição de Kudê para Abel. E isso é mérito. Se tecnicamente tem uma defasagem perto daquilo que a gente espera, vamos lá, vamos falar dos méritos em outras áreas que são importantes também. Eu pensei que tu ia soltar as valências. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte... A área não é uma... Não posso falar área? Pode. O que eu quero dizer assim, aliás, um abraço pro Eduardo Rubim aqui, senão ele vai me matar se eu não mandar um abraço para ele. Então, Eduardo, um abraço, queridão. Valeu. Olha só. Quando tu falas assim, ó, até perdi o raciocínio aqui, meu Deus do céu, que a parte técnica fica em segundo plano, você carimba exatamente o que é esse campeonato. Porque se fosse a parte técnica, vamos combinar, vamos falar a verdade aqui, as verdades, aliás, atenção pessoal que está aí na audiência, Ribeiro Neto e as verdades da bola no YouTube, tá? Olha aqui, ó. Tô lá, né? Me obrigaram, agora tô lá. Então, assim, ó. Cara, vou pegar assim, pega a tabela de classificação e vou ver tecnicamente os melhores times, tá? Vamos falar a verdade. O Inter é o sexto. É isso aí, Chico. Parabéns, é isso mesmo. Então não é técnica. É força, velocidade, é mental e é um eletrocardiograma onde quem aproveitar, e foi o Inter que aproveitou, porque nenhum deles ganhou 9 partidas. Cara, o que o Inter fez foi algo muito fora da curva, cara. O Inter ganhou 9 partidas. Eu brincava com o torcedor colorado lá na redação da RDC. O Inter ganhou 9 seguidas, tu queria que ele ganhasse 12 seguidas, é isso? Tá louco, né? Completamente maluco, cara, né? E virou isso. Então, eu não vejo como um grande... não vejo como nada absurdo o Inter ter perdido. Claro que na prática ter perdido fez o Flamengo encostar, o Inter perdeu de encaminhar, tudo isso é verdade. Agora, na ilógica desse campeonato, é algo normal, aconteceu. Tu queria o quê? Que ganhasse todas, enlouqueceu. Como diria o nosso saudoso Vianney Carlet, já que a gente está falando de teses, ele disse que o Inter foi campeão da Libertadores em 2010, sob comando de Celso Rotti. Ele dizia que o Celso Rotti só ganhou aquela Libertadores porque não teve tempo de perdê-la. O Inter cresceu numa hora decisiva em que a gente achou, foi um momento crucial. Essas 9 vitórias, elas vieram no momento em que todos oscilaram, inclusive o Inter, depois da saída do Kudê, o São Paulo oscilou, o Flamengo oscilou, todo o Atlético, todo mundo oscilou. O Inter cresceu na hora decisiva e parecia que o Inter não teria tempo de perder o campeonato. Mas aí, vejam só, o Inter ganhou 9 seguidas e mas não perdeu ainda. Não perdeu, mas tem tempo de perder. Chico, vamos aqui. Vamos lá pro início do campeonato, tá?
Vamos lá, por isso aqui. Guimarães, tu que tem caneta de papel aí. Início do Campeonato Brasileiro, tá? Os deuses do futebol, tá? Senhor lá de cima, os deuses do futebol. Alô, direção do Internacional, vamos fazer um acordo aqui, eu tenho um trato para vocês. Vocês aceitam, faltando 3 rodadas, vocês estarem na liderança com 1 ponto? Ou não? Ou vocês acham que é muito problema isso? Mas isso tu tá tirando todo o emocional da carga de 35 rodadas. É por isso que de assumir a liderança, de trocar de técnico, de cair, de problema político, de não sei o quê. Mas todos passaram por alternâncias, o Grêmio empatou 17 jogos, rapaz. O Grêmio não disputa o brasileiro. Então, coisas aconteceram. Houve problemas em todos. O São Paulo perdeu, o campeonato estava ganho, cara. Mas o Inter cresceu na hora certa, Ribeiro. O que é a hora certa? Na reta final. E se perdeu os 3 jogos agora? Ô, Ribeiro, esse aqui é o problema, isso que não pode acontecer. Por que tu não vê mérito nessa subida do Inter? Eu vejo todos os méritos. Todos os méritos. Não me parece. Tu tá dizendo o seguinte, sabe o que tá dizendo? Que ninguém quis ganhar o campeonato, que todo mundo tropeçou, que o Inter aproveitou. Tu tá dizendo o seguinte, o menos ruim vai ganhar. Exatamente. Vitória, o teu poder de síntese foi absolutamente brilhante. Guimarães, nesse campeonato, o que menos escorregou na casca de banana vai ganhar. Tá, mas é óbvio. Isso é verdade, porque se o Inter ganhar esse campeonato, vai ser com Moisés e Rodinei nas laterais. Caiu no colo. Caiu no colo do Inter. Óbvio, até por isso, né? Um time que ganha com Moisés e Rodinei nas laterais tem muito mérito. Muito. Pelo amor de Deus. O mérito. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: o Ribeiro faz uma exigência técnica. Há um campeonato onde talvez a gente não tivesse como entregar tecnicamente um bom produto. Ao contrário, isso é outro detalhe. Ao contrário do Flamengo do Jorge Jesus no ano passado, tá? Nesse ano, a gente tem no mérito de outras coisas aquilo que faz ganhar o campeonato. Se não tem técnica e se ninguém apresentou técnica, eu concordo que ninguém apresentou técnica, a gente vai ter um campeão com 70, 71 pontos, tá? Mais ou menos, é muito pouco. É um aproveitamento mais baixo do que em outros anos. Deixa eu só terminar, Ribeiro, pelo amor de Deus. Para de interromper. Que mania, tu não perdeu essa mania. Tu continua usando... Não, esquece. Cara. Para. Só vírgula aí, eu não bebo mais, não uso drogas, entendeu? Sou quase um halterofilista de tão bem que eu tô de corpo, entendeu? Que isso? Não, eu tô fininho, cara, tô bem, cara. Eu tô um velho, um tiozão de suquita bem legal, cara. Vovô garoto, né? Vovô garoto. Eu tô bem pra caramba. O que eu quero chegar é o seguinte: o menos ruim vai ganhar, será? Vocês estão pregando uma exigência técnica, vocês estão exigindo técnica de um campeonato onde não se teve técnica, onde não se teve qualidade técnica, tá? Mas, vamos lá, 2 pontos muito importantes, e vou repetir isso, tá? A superação mental do Inter é de um mérito enorme. E o trabalho físico desempenhado pelo próprio Internacional é também de um grande mérito. Onde que o Flamengo ameaça? O Flamengo ameaça na parte, olha só, técnica. Por quê? Porque mesmo desorganizado e foi feita uma bagunça no Flamengo, o Flamengo tem melhores jogadores. Sim, tem. Tecnicamente, melhores jogadores. Onde que o São Paulo se aproximou num determinado momento? Talvez naquele período se aproveitando da instabilidade do Inter e da instabilidade do Flamengo. Já o Atlético, acho que é um jogo de 7 erros o Atlético, tá? Pra mim o Atlético não contratou bem, gastou dinheiro tipo água, assim, em coisa errada e não apresentou um trabalho consistente. Onde eu quero chegar? Dentro desse balanço, o que tem mais mérito é o time da superação mental, e grande superação mental, e da grande energia e da grande capacidade física que mostra nos jogos, que é o Inter. Eu não posso tirar esse mérito. Eu não posso querer do futebol. Ribeiro, é que tu é velho e tu tá só pegando a tradição. Não posso querer mais do futebol só técnica. Eu posso enxergar outras coisas boas também. Mas eu assim, me surpreende, porque tu tá colocando coisas que eu não falei. Eu estou concordando contigo, e aliás digo com tristeza, porque para mim, como amante do futebol, velho ou novo, careca ou cabeludo, tem gente que nem sabia onde é que eu estava, surpreendeu que eu tô careca.
Tô careca faz tempo, queridão. Então, assim, velho, a técnica ainda é a coisa mais importante do futebol. E o dia que não for, eu largo o troço. Eu tô que nem o saudoso Antônio Augusto. Eu largo o troço, tia. Então, assim, ó, quem são os melhores jogadores do mundo, Chico Garcia? Quem são os melhores? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Por que são? Por que eles são? E por que eles são os melhores? Porque eles jogam no melhor futebol do mundo. Não. É porque eles têm mais técnica. Ah, tá. Ok. Entendeu? Então, os melhores ainda técnica. Os melhores times, aquele que dá gosto de ver jogar, aquele que te prende na pedra, é porque joga bem, não é porque joga mal. Entendeu? Ver o Corinthians do Caribe campeão foi um horror. É uma draga jogando bola e foi campeão. É um horror. Esse time do Internacional, sabe por que ele está assim? Porque, e há uma diferença, hein? Os detratores... Por que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores do mundo? Porque ele é um super atleta, cara. Ele não tem a técnica do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas ele é efetivo, ele é goleador, ele é um super-homem, entendeu? Ele é fora da curva. Tá, tu falou, eu tenho que chamar o break, cara, me esqueci até. Tu falou super atleta. Físico, a parte física dele faz ele ser um dos melhores. Não, mas ele também tem técnica, porque... né? Pera um pouquinho, a técnica dele só vem com físico. O cara sobe 3 metros pra cabecear uma bola, pera um pouquinho. Guimarães, antes do break, Guimarães, tu deu 15 argumentos para colocar o Inter como postulante ao título. Força, superação emocional, resgate e tudo mais. E ainda assim o Flamengo, mesmo desorganizado, pode ser campeão. Por quê? Porque tem melhores jogadores. Sim, boa, Chico. Sim, boa, Chico. Onde que eu quero chegar, Chico? Que a técnica, ela pode ser deixada para trás no futebol atual se houver uma compensação baseada na parte física e baseada na parte mental. Foi o que o Inter fez. Se a gente for fazer aqui, ó, o mano a mano do Inter com o Flamengo, o Inter vai perder... Não vou fazer. Graça. Vai perder quase tudo, porque os jogadores do Flamengo são melhores. Agora, a parte mental e a parte física do Inter não só equilibraram, como fizeram o Inter depender só de si e o Inter ser hoje um time que está na frente do Flamengo. É isso. Também, mas o só que eu tenho que enxergar mérito nisso. Eu não posso dizer que ninguém não joga nada, porque não tem mérito. Ninguém diz que não tem mérito. Só que isso aí, se o Flamengo pisar no acelerador, o Flamengo ganha. Cara, olha aqui, ó. O Flamengo precisa só jogar pro gasto, pelo que tem de jogador. Então vamos de novo ao mérito do Inter, mesmo com um time bem pior, conseguiu passar o Flamengo. Não é por culpa do próprio Flamengo, é por culpa por responsabilidade do Inter também. Cara, o Internacional, o Inter tem mais fome que os outros. É isso que eu acho que é a grande diferença. O Inter tem mais fome. Se o Flamengo quisesse, já estava sobrando. Esse Flamengo foi incompetente. Vou retornar. Tem fome, vou retornar ao que eu disse, esses jogadores, a base do Internacional está tomando paulada há muito tempo, eles sabem que o futuro deles é importante agora, ganhar alguma coisa, eles se dedicam mais, eles se superam mais, eles dão mais, e é por isso que entram essas valências que tu está falando aí, entre emoção. Tu tem que pegar, que nem tu me aplaudiu antes, e aplaudiu o Inter. Mas eu tô aplaudindo o Inter está ganhando, se o Inter ganhar o campeonato... Isso aí vai ser assim uma fora da curva. Ninguém esperava. Total. Então, mas não é por acaso. Não é por acaso, é por mérito. Esse é o ponto que eu quero chegar. E por demérito dos outros. Tem as duas coisas. Isso aí é muito assim. É isso aí. Não é 8 nem 80. Eu acho que o Flamengo estava desorganizado, é óbvio. Agora, por que o Palmeiras não passou? Por que o São Paulo não passou? Por que o Grêmio o Palmeiras tem não outro passou? Detalhe. Por que o Grêmio não passou? Por que esse calendário insano, Guimarães? Se o Flamengo só está disputando o título porque não avançou na Libertadores nem na Copa do Brasil. Se avançasse, era o Palmeiras que estava disputando com o Inter. Chico, e engraçado, né? As 9 vitórias do Inter vieram depois das eliminações de Copa do Brasil e Libertadores. O Atlético Mineiro desde o início. Não tem como disputar tudo. O Atlético Mineiro desde o início não passou. Então, por bom, mas esse é um fracasso. Mas o Atlético é um fracasso. Aí é que tá, parece que assim, ó, o Inter só tá aí porque esse não quiseram. Peraí, é muito não querer, né? Mas é que são as duas coisas. Parece que só o Inter Não é. Guimarães, se tu pegar para um torcedor colorado, que não seja esse aí
que é o torcedor passador de pano, né? Apaixonado, que tem, né? Eu digo que 95% dos torcedores são os apaixonados, é 880, radicalismo isso, total. Aí eu concordo contigo. Contigo. Mas aí tu pega assim e perguntar para eles assim, o que tu achou do Inter? Os caras vão dizer, meu Deus, o Inter vai ser campeão, inacreditável, é isso, essa é a verdade, caiu no colo do Inter, cara. Qual é o problema de admitir que o Internacional tem um time pior que os outros e que foi competente? O Inter foi competente, entendeu? Com todas essas valências aqui, é emocional, é parte física, é não sei o quê, tudo isso é verdade, cara. Cara, o Internacional ganhou o Grenal, sabe por que o Inter ganhou o Grenal? Não vamos pra dentro deles, cara, era 40 do segundo tempo e o jogo tava acabado, e o Inter foi lá, meteu 2 bolas e ganhou! E quantos times tu não vê sentir o jogo e não conseguir ir pra frente e não conseguir marcar gol? Vários! Então vamos dar mérito a quem merece. É isso. Olha, eu tô dando mérito, cara! Caiu no colo, parece o seguinte, que todo mundo, que ninguém, não existe que ninguém quis, é uma disputa de competências também. Vou fazer uma figura pra ti, tá? Eu tenho que chamar o intervalo, eu tô trabalhando. Rapidinho, é para as pessoas pensarem. Tu quer ganhar na Mega Sena? Não jogo. Mas assim, ó, tu diria que é sorte se o cara ganhar, né? Muita sorte, né? Total. Só que se o cara não apostar, ele não vai ganhar, então ele tem um trabalho a fazer antes da sorte. Então é isso aí, o Inter trabalhou para ter sorte, beleza? Então esse é o campeonato que 19 não quiseram, o Inter, não, olha só, eu vou querer, não é assim, né? Eu tenho que chamar um intervalo comercial, discordando já de Ribeiro, né? Ribeiro, me diz uma coisa, tu ainda gosta de mim? Muito! Intervalo. Já voltamos. Você sabia que mesmo durante a crise do novo coronavírus, as doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte em todo o mundo? O coração não espera o fim da pandemia. Por isso, não descuide das suas consultas e exames. O Instituto de Cardiologia tomou todas as providências para se manter seguro do vírus e pronto para atender você e sua família. Não deixe o seu coração para depois. Agende sua consulta ou exame pelo telefone 51 3230 3600. Instituto de Cardiologia, Hospital do Coração dos Gaúchos. A Dália oferece um jeito ainda mais prático de levar o sabor da fazenda para a sua mesa. A tampa rosca proporciona a praticidade ideal para a rotina do seu dia a dia, mantendo a intensidade e o sabor por ainda mais tempo. Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na versão tampa rosca. A qualidade que você procura com a tampinha que você ama. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230-3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Enquanto Beto curte o dia na sua sala de estar, o Dermato dá receita pro cuidado redobrar. Enquanto a Anitta se refresca com a mangueira do jardim, a nutricionista envia a dieta do Joaquim. E quando você precisar, é só se conectar. Curta as férias de um novo jeito e consulte pelo celular. Reinvente o seu verão, redobre seus cuidados. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. Em mais de 200 anos, o povo brasileiro mantém um Banco do Brasil forte, financiando a agricultura, os pequenos produtores e a indústria. Mas em menos de um ano, o governo quer acabar com tudo isso, demitindo, fechando e reduzindo a atuação do banco. Não dá para aceitar. Cada agência que fecha faz um Rio Grande menor.
Sindi Bancários e Fetraf RS. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. Descobri que eu tenho mais um break também no final, né, do programa. Tem mais um break. Ah, não, eu te trago as duas? Te entrego as duas. Então tá, não, vamos até as duas. Então. Não dá pra estourar, não dá pra estourar. Porque lamentável isso. Como é que tu convida dois caras do talento, do brilhantismo, pra falar no teu programa e tu só dá 1 hora só? Não tem tempo pra isso aí. Desculpa, tu erraste. Mas vem aí, Ribeiro Neto. É uma pena, porque esse ano teve futebol, mas quando a gente tiver o famoso Domingão Guaíba, 4 horas no domingo ou 5 horas. Já apresentou programa assim, Ribeiro? Até de 8 horas. Aliás, quero dizer para quem está nos acompanhando, eu quero agradecer muito as mensagens de todo mundo aí. O pessoal acho que está muito saudade da época do Morro Santo Antônio lá, né, cara? Porque nós todos 13, mais o Bruno Ravazoli que estava aí. Aliás, eu quero dizer o seguinte: eu já fui chefe de vocês e vocês já foram meus chefes. Então, é toda loucura isso aí, cara. É verdade. Ai, caramba. É loucura total. Olha só, tá, tem muita participação aqui, ó. O Fábio de Campo Bom, como assim caiu no colo do Inter desde a primeira rodada? O Inter sempre teve no pelotão da frente. Não, tô falando agora. Aqui, ó, Antônio... Eu ia... Fala. Não, o Inter, eu vou dizer uma coisa polêmica, tá? Capaz. O Inter foi mais... A posição do Inter foi mais merecida de estar no topo na era Cudê. Fala, explica. Desenvolve. Porque o Inter com o Cudê tinha uma estratégia tática realmente promissora e que fazia a diferença. Hoje, no Abel, estou sendo sincero para vocês, o Internacional joga lá o Odair. E quem discordar não vê futebol. O Inter joga lá o Odair, entendeu? E conseguiu dar liga. O único jogo que o Abel foi diferente e que surpreendeu todo mundo, inclusive, foi o São Paulo. O São Paulo foi naquele jogo do Morumbi, né? Que o Inter iniciou marcando em cima lá com o D, entendeu? Foi muito inteligente o Abel. Mas depois jogou reativo. O Inter joga reativo. E é por isso que o Dourado cresceu de produção. Porque o Dourado só joga bola em reativo. No momento que precisar ele propor o jogo, se dar passe para frente, aí já não é mais o Dourado, entendeu? Então, assim, tem que agradecer a era Cudê, que realmente deu esse estofo na tabela para o Internacional. Como é que o Cudê visto em São Paulo? Como é que foi o Inter visto em São Paulo na era Cudê e depois com o Abel Braga, Chico? Porque a impressão que eu tenho é que os caras dão pau pra caramba no Inter e parece assim, ó, não é o campeão que o Brasil merece, sendo que o Carille com o Corinthians foi o campeão jogando bem pior no meu ponto de vista. Como é que se enxerga o Inter aí? Antes, um beijo para Lilian Mendes, aí, jornalista, tá na nossa audiência aí, e todo mundo que está assistindo. A verdade, Guimarães, é que aqui em São Paulo ninguém se interessa pelas coisas que não são de São Paulo. Ninguém tá nem aí pro Inter, ou quando o Grêmio tá disputando, ou pros mineiros. A preocupação maior é paulistas, efetivamente, aqui. Então, o Inter foi sempre visto como... tá bom, é uma liderança ok, consistente e tal, e do Cudê era realmente consistente, não era até de forma pejorativa o cavalo paraguaio, não, quando o Inter liderou com o Cudê, houve um alerta, mas sempre com esse olhar de que, bom, mas aí o Flamengo, a hora que quiser, o Atlético Mineiro e o São Paulo podem facilmente retomar essa liderança. E isso ficou um pouco até potencializado quando o Eduardo Cudê deixa o Inter na liderança, classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, para treinar o Celta de Vigo. E aí vem o Abel, e o Abel, embora seja um cara muito querido no meio do futebol, e ele acho muito difícil alguém não gostar do Abel como sujeito, como pessoa, né? Mas o Abel vinha de trabalhos ruins, né? De muitas oscilações. Então, todo mundo naquele momento pensou o seguinte: bom, agora o Inter abandonou a disputa do título. E não só isso foi uma tese, como na prática aconteceu, né? O Inter caiu de 2 competições e caiu
da liderança para o 4º lugar. E aos poucos a coisa começou a retomar numa sequência absurda, que nunca aconteceu na era dos pontos corridos, 9 vitórias seguidas. Então o Inter sempre foi essa incógnita, né? Porque na prática tem um time inferior aos postulantes ao título, mas ao mesmo tempo cresceu numa hora importante. O Abel, nessa identificação com o Inter, e aí o imaginário aqui tomou conta de que, bom, só tinha um treinador capaz de recuperar o Inter nesse momento, que era o Abel. E não só o Abel fez bem para o Inter, como o Inter ao Abel. Porque nos últimos anos o Abel não estava conseguindo desenvolver trabalhos que a gente conhece, que a gente sabe, é um cara multicampeão. Então o Inter hoje, ele está como postulante, mas óbvio que há uma odd para que o Flamengo ganhe. Porque o Flamengo vencer vai manter aquela máxima de que o campeonato de pontos corridos ele premia o melhor time, o time mais qualificado. Se o Inter vencer, vai ser uma coisa meio assim, caramba, o Inter foi campeão com o Moisés e o Rodinei, que é o reserva do Flamengo, está emprestado pelo Flamengo. Tem Edenilson e Patrick, bons jogadores, mas perdeu o Guerreiro, perdeu o Galhardo em boa parte, aí de repente... Bosquilha! Perdeu o Bosquilha, começou a fazer... Saravia, exatamente. O Inter ser campeão, cara, talvez seja o exemplo de como está esse campeonato. Parabéns, Chico Garcia! Parabéns, Chico! Cara, vocês assim, de vez em quando vocês são brilhantes, cara. Isso é... Mas o Guimarães não concorda. Óbvio que não concorda, é óbvio. Não, cara, eu acho que tem muito mérito. Eu acho que tem muito mérito e eu acho que a gente tem que entender bastante que o campeonato é atípico, tá? 4 meses parado, campeonato a toque de caixa, achatado, jogo atrás de jogo, competição simultânea, má administração, muita coisa errada. O Atlético Mineiro fez um monte de compra errada de jogador que de preferência do São Paulo, entregou a chave pro São Paulo e talvez ele não seja tão bom manager assim. O São Paulo tinha um bom trabalho tático, uma péssima gestão de grupo. O Inter teve seus percalços. O Grêmio odeia o Campeonato Brasileiro. O Grêmio vazou do Brasileirão há muito tempo, despreza o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo, tá tudo bem, um monte de cortina de fumaça e a torcida aplaude, né? Enfim, eu acho que isso aí tudo conta. Vai mudar isso, viu? Se o Inter for campeão, muda tudo isso do Grêmio, viu? Porque... Não sei. Se o Grêmio for campeão também, não sei, Ribeiro. Não sei se o Grêmio for campeão também... Não. O brasileiro é maior que a Copa do Brasil. Não vão passar esse Ribeiro, não é o que o Renato vai dizer. A coisa não é o que o Renato vai dizer. Tá tão enraizada no Grêmio com o Renato que eu acho difícil mudança com o Renato colocando todas as diretrizes. As diretrizes do Grêmio, elas são prontas há muito tempo. Isso aí dá outro programa, acho, o Guimarães. Eu tenho várias coisas para dizer para você sobre isso aí, mas faltam 5 minutos para terminar. Aliás, de novo, né? Nós vamos ter que voltar semana que vem, Guimarães. Vai ter que fazer semanal. Eu faço outros programas com vocês, não tem problema nenhum. Só que eu acho realmente isso, que enquanto houver a presença do Renato com as suas diretrizes já completamente definitivas dentro do Grêmio, né? O Grêmio não vai sair dessa, vou te dar uma barbada, tá? Isso aqui vai acontecer com o Renato ficando... se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, ano que vem, te prepara, vai ser o show da preservação no Brasileirão. O Grêmio não vai jogar o brasileiro pra dizer, não, nós somos das Copas e tal, as Copas. Ganhamos a Copa do Brasil assim ano passado, vocês não lembram? Vai ser por aí. O Chico tem razão. O Chico tem razão. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ser um negócio de apontar, capaz de dizer até que a Copa do Brasil é mais importante que o brasileiro, o Grêmio. Não duvido. Olha aqui, ó. O Grêmio, assim, ó, só pra fazer assim, o Grêmio tem várias coisas pra mudar. Inclusive a maneira como se comunica através das redes sociais e marketing. Mas isso aí é uma coisa muito ampla, tá? Mas a primeira coisa que tem que ser o presidente Romildo fazer é o seguinte: pega o futebol do Grêmio e muda de dono. O dono de hoje não sabe fazer, tem que mudar, entendeu? Então, o cara que vai contratar, tem que ter alguém entre o presidente e o Renato que mande do Renato. Como isso é impossível, velho, só quando tiver outro treinador. Aí o Grêmio vai conseguir botar os jovens mais cedo, até para encaminhar vendas melhores, porque com 23 anos o cara já é velho. Então, tem muita coisa para mudar. Muita coisa. Vocês se deram conta do que nós estamos prestes a acontecer, a
digamos, a observar, a presenciar. Dependendo do que acontecer nessa reta final de Brasileiro e Copa do Brasil, pode acontecer dos dois não vencerem também. Mas se o Grêmio calha de vencer a Copa do Brasil e o Inter perde esse Brasileiro, essa depressão colorada ela vai ser potencializada. Por outro lado, se o Inter ganha o Brasileiro e o Grêmio perde a Copa do Brasil, a gente pode ver uma virada histórica, como muitas vezes já acompanhamos. Eu até acho que isso zica muito. Teve uma emissora aí, aquela emissora lá, né? Eu chamou uma vez o momento da dupla de Copa dos Gaúchos. Deu uma zica da lá, não lembro nada, né? Pode ter a Supercopa. Pode ter a então Supercopa dos Gaúchos, né? O campeão do Brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Os dois podem ganhar. Mas não fala isso. Olha o seguinte, Ribeiro. Vem aí o Gauchão, Ribeiro. O Guaralito é coisa boa. Eu te convido para mais cedo ou mais tarde escutar o especial Gauchão, né? Guimarães tem saudade de viagens num Clio, assim, branquinho, sem ar-condicionado, que a gente viajava. Era bom. Tchau, gente. Valeu. Os caras estão, só para terminar, eu vejo uma gurizada ostentando aí, ontem foi o Dia Mundial do Rádio, o pessoal ostentando o rádio. Eles não sabem o que é o rádio, cara. Eles não passaram por nada disso. Tchau pra vocês, tá? Tchau. Um abraço, tchau, bom domingo. Tchau. Ribeiro Neto e Chico Garcia foram meus convidados no Poste Bola. Vem aí Esperando Futebol para um grande domingo com Vasco e Inter, Flamengo e Corinthians, Grêmio e São Paulo.